Oi, bom dia, voltei. Tudo bom, Maria Oliveira? Oi, Ali, como que vocês estão? Fui pegar minha aguinha, ó, não tô com a garganta rouca de novo? Gente do céu, o que que é isso? Ai, ai, preciso dar uma parada, descansar um pouco. Acho que é isso. Ai, ai, já passou daquela fase de resfriado, faz horas, né? Não é nada, ser nada. Logo, logo, logo passa. A Netinha, bom dia, a Nilceia, tudo bem? Então, gente, nós estamos no 63. Nós estamos no 63. Então vamos lá. Esse subtítulo diz assim: Deus vinga o seu povo. No capítulo anterior, Deus já estava falando, né, do zelo dele para com o povo. Bom dia para você também, né, tia? Que seja um ótimo dia para nós, né? Essa terça-feira, semana gelada, né? Diz que é a última onda de frio, né? Tomara. Diz que ainda tem, não, diz que vai ter mais uma ainda no começo de setembro, mas mais ameno. Depois primavera, né? Que venha primavera. Estação florida. E diz assim, lá no 63, no versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? É uma pergunta, né? Na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Está perguntando, né? Por que os seus trajes estão tão vermelhos e as tuas vestes como aquela de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Deus está falando acerca dele, vocês estão percebendo isso? Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-me, derramando por terra o seu sangue. Né? Deus falando do quanto ele foi se enchendo com aquilo que as pessoas estavam fazendo, que os povos estavam fazendo, até que viesse o dia da ira dele, o dia da vingança, o dia do juízo, né? Onde Deus operaria o juízo sobre toda aquela iniquidade que estava acontecendo ali à volta. E isso Deus fez através daquelas conquista, daquelas guerras que aconteceu naquele tempo ali, do povo primeiro com a Síria, né? Deus falou até lá, no comecinho de Isaías, falou que o cetro dele estaria sobre o rei da Síria, lembra disso? Então Deus usou daqueles povos lá para operar o juízo dele, a justiça dele no meio do povo, não só na nação de Israel, mas em toda aquela vizinhança deles ali que estavam envoltos na injustiça, no paganismo, em tudo aquilo que era errado, que não conheciam o Deus verdadeiro. Então Deus falou assim, olha, foi crescendo a minha ira até que eu operei e cheguei e operei com justiça no meio desses povos. No 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. E Deus ali, no versículo anterior, ele falando ainda, quem foi que estava do meu lado, né? Pouquíssimas pessoas, poucos só os profetas ali, os poucos profetas de Deus que conseguiam voz no meio do povo, estavam ali defendendo, falando para aquilo que Deus estava fazendo, enquanto a grande maioria não estava nem aí, continuaram vivendo do jeito que eles queriam, né? Bondade que usou para com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Deus ainda assim usou de misericórdia para com o povo, né? Resgatando eles, cuidando deles mesmo naquela situação de cativeiro que eles iam passar. No caso aqui de Isaías, eles ainda iam passar
pelo cativeiro, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhe tornou o seu salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença nos salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, Deus mostrando mais uma vez, né, que por amor daquele povo que ele separou para ensinar a verdade, para que esse povo fosse luz para as nações, e isso se cumpriu, glória a Deus, né? Para que tudo isso, Deus cuidou deles desde lá na antiguidade e veio tratando com eles e operando justiça no meio deles, para que eles conhecessem o caminho que eles deviam andar. E mesmo no momento da angústia e da dificuldade, Deus esteve com eles e usou de misericórdia. Isso que essa palavra está dizendo, né? É como Deus anunciando ali algo que ainda ia acontecer. Eles nem estavam passando ainda por aqueles momentos de aflição e de angústia que eles iam passar lá no cativeiro. Mas Deus já estava confortando o coração e dizendo, explicando, falando como que ele ia agir, o porquê ele estava agindo daquela forma, o quão era necessário que ele quebrantasse o coração do povo para que eles se achegassem a ele verdadeiramente. E foi isso que aconteceu. E essa palavra é para nós também, né? O quão Deus peleja na nossa vida para a gente voltar para o caminho, para andar na direção daquilo que é reto, para reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, porque não é só a gente declarar pela nossa boca. A gente precisa viver debaixo do senhorio de Jesus, saber que existe um Senhor, um Curios, uma autoridade sobre nós e que a gente precisa nos submeter a Ele nas nossas atitudes, nas nossas ações e procurar principalmente, né, conhecer as diretrizes desse reino para o qual a gente está fazendo parte agora. Nós saímos lá do reino das trevas, viemos para o reino da luz e a gente precisa andar em conformidade com esse reino. Conhecer as leis que o regem, conhecer o testamento que nos pertence, as heranças que nós temos em Deus e também os deveres que nós temos para com Ele, né? Tudo isso faz parte de uma vida cristã. Seguir a Cristo, andar segundo os seus passos. No 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles, né? Deus falando do juízo dele, que ele precisou operar por conta do coração do povo naquele tempo ali. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir o mar, o pastor do seu rebanho? Onde será que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, né? Como o animal que desce os vales, o Espírito do Senhor se lhes deu descanso, assim guiaste o seu povo para te criastes um nome glorioso. Então, ele falando assim, Deus falando para eles, né? Vocês vão falar isso, vocês vão olhar assim e falar assim, cadê o Deus que fez tantas coisas? E nós padecendo, passando por essas dificuldades todas, né? Quantas vezes a gente encosta Deus na parede dessa forma? Por que, Deus, que está acontecendo comigo? Não é o Senhor que fez isso? Começa a lembrar Deus, né? Das coisas que ele fez, né? Foi o Senhor que fez isso e fez aquilo, né? E eu, o que o Senhor está fazendo por mim? E os nossos olhos não enxergam a nós mesmos, né? O Espírito Santo, ele é aquele olho que olha para nós, né? Ele revela aquilo que está em nós, aquilo que a gente está fazendo de errado, porque Deus não erra, Deus não muda, Ele é o mesmo e Ele vai agir de acordo com a palavra dEle. A palavra dEle é o prumo, é aquilo que alinha o nosso andar e a nossa vida. Não é o prumo que vai se moldar de acordo com aquilo que a gente quer. É nós que temos que nos alinhar a esse prumo, né? E hoje nós não temos ali os profetas gritando nas ruas, falando, ouvi a palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, dizendo para nós o caminho que a gente deve andar. A gente precisa
parar na nossa vida e dar ouvidos para essa voz que clama dentro de nós, nos direcionando, nos dizendo aquilo que precisa ser corrigido, nos alertando daquilo que a gente tem que colocar como primeiro lugar na nossa vida, né? E cada vez que a gente obedece essa voz interior que nos direciona, a gente cresce em Deus, essa voz cresce dentro de nós e fica cada vez mais perceptível o sinalizar de Deus para direcionar os nossos caminhos. A gente precisa parar a nossa correria e nos parar com Deus, né? Nos achegar a Deus, ter o nosso momento com Ele, deixar Ele ser Deus nas nossas vidas. Aí sim a gente vai ver o agir dele, né? Sem ficar cobrando nada de Deus, porque nós precisamos nos alinhar a Ele. Ali onde que nós paramos aqui? No 14. Como o animal que desce os vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o seu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para contigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça, tu, Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, aqui já vi assim, Isaías meio que fazendo uma oração diante de Deus, né? Ele, da descendência de Abraão, da descendência de Jacó, lá atrás, né? Dos antepassados. Ele dizendo, ainda que aqueles que nos deu a luz, aqueles que são os nossos pais terrenos, não reconheçam mais a nós, nem sabem que a gente existe, que nós somos gerações depois deles. O Senhor sempre nos guiou. O Senhor também é conosco, assim como foi com eles. E Deus é conosco, assim como Deus foi com esse povo. Isso que precisa ficar muito claro no teu coração. Deus te ama e Ele também te guia, Ele também te ajuda, te consola e te direciona da mesma forma que Ele fez com esse povo. Porque em Jesus Cristo nós temos herança com Deus, a herança que Ele prometeu ali para os povos de Abraão. Ontem ainda a gente falou sobre isso, né? Que tudo isso está lá no livro de Gálatas, você precisa ler o livro, as cartas, carta que Deus, que Paulo escreveu para a igreja da Galácia, explicando todas essas coisas, o quão a gente está vivendo hoje, né? Nesse tempo da graça, e nós somos herdeiros com Jesus das promessas que Deus fez lá atrás para Abraão, né? Então tudo isso é para nós também. Deus continua cuidando de nós, ainda que esses povos, que essas antecedentes, essa geração toda nem nos reconheça, nem sabe que a gente existe, nem reconheça que nós fomos herança deles. Nós temos uma herança porque temos o mesmo Pai, né? Uma herança em Deus. Onde que nós paramos ali? No 17. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o teu coração para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se acharam pelo teu nome, né? Eles falando assim, que de tudo aquilo que eles estavam passando, Deus se apartou, entre aspas, né, do meio deles. Eles já não tinham mais aquela tenda da congregação, eles já não tinham mais aquela presença da Arca da Aliança com eles, eles já não tinham mais aquela manifestação da glória de Deus ali, porque eles estavam em território inimigo. E eles falando ali diante de Deus, né? Nós somos como qualquer outro povo agora, nós não temos mais aquela diferença que a gente fazia no meio do povo, né? Por conta das atitudes deles também, né? Que foi isso que aconteceu. No 18, só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo, nossos adversários pisaram o teu santuário, tornando-nos como aqueles por quem tu nunca dominaste e como os que nunca se acharam pelo teu nome, já tínhamos lido, né? No 64 já. Ó, se fendesses o céu,
porque faz parte do mesmo trecho aqui. Se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na sua presença, eles queriam de novo ver a manifestação de Deus no meio deles, né? Como quando o fogo inflamava, como o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, eles lembrando as coisas que eles tinham vivido, né? Esse monte tremer foi lá na época de Moisés, quando o povo pediu para Moisés para que Deus falasse com eles falando, Moisés, por que Deus fala só com você? Diga que ele fale conosco também. E aí Deus deu instrução para Moisés, para que eles se santificassem por 3 dias, né? Deu todas umas ordenanças lá, para que eles pudessem se achegar na presença de Deus. Olha quanto sacrifício, né? Hoje a gente só precisa entrar no nosso quarto, como Jesus falou, fechar a porta sobre nós e orar ao Senhor. E nós já estamos na presença de Deus. Pela graça, nós não fizemos nada, nenhum ritual, nenhum para merecer isso, né? É pela graça e pelo favor de Deus que está sobre nós hoje, através da nova aliança. No 3, e daí, né? Para que tremesse, né? Os montes. E aí, quando Deus começou a falar com o povo, o monte onde Moisés subia para falar com Deus começou a tremer, e o povo temeu e falou, Moisés, fala para ele não falar mais com a gente escuta só o que vem de você e tá bom, né? Eles começaram a ficar amedrontados diante da grandeza de Deus. E agora, nesse momento que com uma súplica de Isaías, né, ele falando assim, que ele mostrando ali aquilo que ia estar lá no coração do povo. O povo ia sentir saudade da presença de Deus no meio dele. No 3, quando fizeste coisas terríveis que não esperassem, descesse os montes, tremer na sua presença, né? No 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que versículo lindo, ó. Tá um aí para você anotar no teu post-it, colar aí na sua geladeira, né? Onde você olha todo dia. Não sei se é a geladeira ou o celular, né? Ó, marca aí, coloca aí para você lembrar. Olha o 4, né? Que lindo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Né? Esse é o nosso Deus. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus da Déia, o Deus da Maria, né? Da Lourdes, da Rose, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Né? Saiu ao encontro daquele com quem daquele com quem com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Né? Eles mesmos reconhecendo, né? Saias ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça. Olhe por aqueles que ainda continuam buscando ao Senhor. Que se lembram de ti dos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, porque por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, né? Falando assim, então nós tínhamos que receber aquilo que a gente não estava plantando, tinha que colher aquilo que a gente estava plantando? Não, Deus operou justiça, nós estamos vendo isso, né? Nós pecamos contra o Senhor e a presença do Senhor saiu do meio de nós. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades são como um vento que nos arrebata. Né? Não dá vontade de parar de ler, gente? Falta um pedacinho para terminar o 64 já. Tudo no mesmo trecho, é um capítulo aqui, ele não se separa com um parágrafo, porque é tudo um trecho só. Né? E ele, lindo de ver esse clamor, assim, a forma como Isaías está colocando tudo isso.
no 7 do 64. Já ninguém há que invoque o teu nome, para que se desperte e te detenha, porque escondeste de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das nossas mãos. Coisa linda, né? Nós, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele é que dá formato, dá o molde para o vaso. Ele que nos molda, é Ele que nos transforma, é Ele que faz todas as coisas em nós, para que a gente alcance aquilo que Ele mesmo sonhou para nós. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira, né? Assim termina o capítulo 64. Deus mostrando os questionamentos que viriam no coração do povo por conta do sofrimento e da iniquidade. Mas vamos ver o que ele vai dizer amanhã, né? Olha só o trecho do capítulo 65. A resposta de Deus. A resposta de Deus, né? Deus tem uma resposta para você. Pergunta a Ele, Ele vai te mostrar. Beijo para você, que Deus abençoe grandemente a sua terça-feira, né? E amanhã a gente continua aqui, se Deus quiser, às 6h16.